Cheguei em Hong Kong sem roteiro, mas em poucas horas eu pude visitar lugares com vistas de tirar o fôlego, descobrir segredos que só os locais conhecem e vou compartilhar tudo o que você precisa saber antes de vir pra cá. Mochileiro, se preparem que hoje o dia é curto, mas o vídeo é longo, tem muita coisa pra contar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia, são mais ou menos 10h30 da manhã, eu tô no aeroporto internacional de Hong Kong. O que eu tô fazendo no aeroporto? Se não tava viajando só de trem? O meu último trajeto não deu certo de trem, eu tive que vir de avião. Hong Kong faz parte da China, mas funciona como um mundo à parte. Aqui tem imigração própria, moeda própria e regras próprias. Na prática, é quase como cruzar uma fronteira. Eu tenho exatamente 10 horas aqui em Hong Kong, só que dessas 10 horas eu preciso de umas 2h30 para mim fazer trâmites dentro do aeroporto na hora da volta, porque daqui eu já vou embora para casa. Isso aqui foi colônia britânica por mais de 150 anos. Quando voltou para a China, em 1997, ficou decidido que Hong Kong continuaria funcionando do seu próprio jeito. A gente tá na costa do Pacífico, no mar da China. Na verdade, o Hong Kong é um arquipélago com mais de 250 ilhas, sendo que tem umas 4 ou 5 que são as principais. Tem mais de 7 milhões de habitantes e aqui é um polo de negócios, business e coisas carinha de terno e gravata. Bem, mas antes da gente ver realmente a cidade, eu preciso contar umas coisas que vocês precisam saber antes de vir pra cá. Então, coisas que você precisa saber sobre Hong Kong. O visto da China não é o mesmo visto de Hong Kong. Na verdade, Hong Kong, brasileiros não precisam de visto para Hong Kong, o que é uma coisa muito boa. Então, se tu vier aqui, tu simplesmente tem que trazer teu passaporte válido por 6 meses e tu entra no país e pode ficar algum tempo aqui. Se não me engano, são 3 meses ou 90 dias, uma coisa assim. Então, segunda coisa que vocês precisam saber é que a moeda utilizada aqui não é a mesma da China. Aqui se utiliza o dólar de Hong Kong, esse aqui é a nota de $100. R$1 compra mais ou menos $2,50. Dizem que as coisas aqui são meio caras, de maneira geral, mas que se tu for comprar eletrônicos e coisas assim, talvez valha a pena. Não tô muito ligado disso, é melhor vocês confirmarem um pouco mais. Isso é uma informação meio duvidosa. É bonitinha, né? Gostei do formato, olha, tem um leão aqui. Outra boa notícia é que aqui, na verdade, o idioma falado não é o chinês, é o cantonês. Na verdade, tanto chinês como cantonês você não vai entender, a menos que você tenha estudado bastante tempo esses idiomas. Mas realmente a boa notícia é que aqui eles falam bastante inglês. Na verdade, tu vai ver todas as placas, todos os lugares escritos em um idioma local e em inglês. Então é muito mais sucio, é mais fácil, a coisa é mais fácil de se localizar. Outra coisa que você precisa entender é por que eu precisei fazer controle de passaporte, carimbar passaporte, entrar e sair como se fosse de um país, sendo que eu não saí da China. É porque o Hong Kong, assim como Macau e Tibete, são regiões administrativas especiais dentro da China. Então, quando eles assinaram um tratado, os britânicos devolveram Hong Kong para a China, mas a China, devido ao desenvolvimento e às características econômicas dessa região, preferiu tratá-la como uma região específica. Essa região tem a moeda própria, tem praticamente um idioma próprio e tem esse controle alfandegário, aduaneiro e de imigração entre as duas regiões. Bem, mochileiros, agora que vocês já sabem todas as informações importantes sobre Hong Kong, vamos dar uma olhada nessa cidade. Quando você sai da estação principal de Hong Kong, você já sai dentro de um shopping. Na verdade, aqui eu acho que vai ter bastante coisa assim. É, isso aí, Hong Kong não te dá tempo para se adaptar. Em poucos minutos você já tá no meio de prédios gigantes, shopping centers e gente indo para todo lado. Dentro do próprio shopping tem indicações para os piers. Claro, são várias ilhas, então é normal que tenham piers para o transporte entre as ilhas dos ferries. Esse porto aqui é um dos mais importantes do mundo. Durante décadas, Hong Kong foi a grande porta de entrada da Ásia. Bem, tô andando aqui na zona dos piers, tem uma série deles, deve ter uns 8 ou 10, que são os ferries que saem de uma ilha para outra, como são várias ilhas, o transporte é feito em ferries. Por mais que seja um porto e tenha bastante urbanização, tá bem organizado, não tem muita poluição visual. Tá legal, não tem praia, obviamente, mas tá legal. Olha, uma das vistas mais interessantes aqui de Hong Kong é ver Hong Kong desde o mar.
de dentro de um dos barcos. Para isso tem um tour que faz uma volta, custa uns $100, mas também dá para você pegar um ferry, simplesmente atravessar, e já dá para fazer umas fotos e ver quase que a mesma vista do tour. Então, tipo assim, o ferry custa tipo, sei lá, $2-3, que são mais ou menos uns 20 ou 50 centavos no máximo. E, cara, vou atravessar daqui pra lá, de lá pra cá. E eu acho que já faço fotos dos dois lados. O que vocês acham da minha ideia? Na verdade, aqui a visão já é perfeita demais, não precisa pegar um cruzeiro. Você vai uma passadinha pra lá, outra pra cá, vê um lado, vê o outro. Veja que eu não sou o único turista. É assim mesmo. Tá muito recomendado. Dá uma olhada. Infelizmente eu não vou conseguir estar aqui durante a noite, mas faço isso aqui logo depois do entardecer. Certamente isso vai ser magnífico, tudo iluminado. Outra vez eu peço para você tirar uma foto e mandarem para mim. Acho que isso mostra que às vezes a melhor experiência turística é simplesmente usar o transporte público. Interessante, falando sobre a colonização britânica. Então aqui eles avisam para você olhar para a direita quando você for atravessar a rua e não para a esquerda, porque tá tudo ao contrário, como se fosse lá na Inglaterra mesmo. Olha esse bonde de 2 andares. Essa é uma das poucas cidades do mundo que ainda tem um deles. Cara, preciso subir nele. Que emoção, velho. Agora eu já andei em aviões de 2 andares, já andei em barcos de 2 andares, já andei em trem de 2 andares, já andei em ônibus de 2 andares. E agora eu tô num bonde de 2 andares. Cara, essas realizações de viajante são coisas bobas assim, mas a gente se realiza. Por mais louco que pareça, a maior parte de Hong Kong é natureza. A cidade é densa, mas o verde nunca tá muito longe. A primeira coisa que estava na minha lista aqui de Hong Kong era vir pro Hong Kong Park. É um parque que eles construíram no meio dos edifícios. Vim aqui por 2 motivos. O primeiro, porque eu sabia que eu ia estar morrendo de calor e seria uma oportunidade para pegar uma sombra. E o segundo, é porque aqui no final do parque tem um bondinho que te leva pro alto da montanha, que se não me engano é o pico mais alto de Hong Kong. E eu acho que lá de cima a gente vai ter uma vista panorâmica das ilhas e de sei lá o que mais. Veja, aqui nós estamos no alto da cachoeira. Ela tá caindo ali. E os nossos edifícios aqui na frente. Sabia que Hong Kong tem a maior quantidade de rascacéus do mundo? Um rascacéu é quando um prédio passa dos 150 metros. Aqui tem a maior concentração de prédios com mais de 150 metros do mundo. Xangai tinha a 2ª maior torre do mundo. E aqui tem a maior quantidade de prédios altos. Legal, né? Bem, a gente está dentro de um viveiro agora, onde tem mais de 600 aves. Puta merda, literalmente. Soltaram uma bazuca agora aqui. Olha aqui. Oi, saca só. Passou muito perto, muito perto. Quase levei uma batizada. Uma coisa muito, mas muito especial no alto dessa montanha, porque tem muita gente querendo subir lá ao mesmo tempo. Tipo, até agora a cidade tava vazia, não tinha visto nenhum turista. Cheguei aqui na entrada do Peak Tram, encheu. 53 minutos desde o momento que eu entrei na fila e que eu vou entrar na porta do nosso bonde aqui. É do alto do Victoria Peak que a gente entende Hong Kong de verdade.
uma cidade exprimida entre o mar e as montanhas. Estão vendo lá atrás, depois do mar, na verdade já é uma península que liga no continente. É a maior parte do território de Hong Kong. A ilha que nós estamos agora também se chama Ilha de Hong Kong, por mais que toda a região se chame Hong Kong, essa ilha em específico, que é a principal, se chama também Hong Kong. Agora não conseguimos ver, mas do lado esquerdo e do lado direito tem duas outras grandes ilhas, que são as outras duas grandes principais. E depois tem uma série de ilhas menores, muitas delas inabitadas inclusive, mas que a gente também não consegue avistar aqui. Nós estamos no ponto mais alto, o ponto geográfico mais alto do país, ou da região, o país talvez seja muito forte. Mas se a gente olhar aqueles dois edifícios ali, eles superam a nossa altura, ou pelo menos dá a impressão que superam a nossa altura, eles conseguiram fazer isso. O nome desse pico aqui é o Victoria Peak. Por quê? Porque como era uma colonização britânica, era em homenagem à Rainha Victoria. Se vocês lembrarem da Índia, quando a gente foi lá nos primeiros dias de viagem da Índia, lá em Calcutá, a gente também viu referências à Rainha Victoria em algum monumento por lá. Se vocês não lembram, acessem esse card que aparece aí em cima. Cara, é bem gostoso, segundo as recomendações que eu tinha, o legal era subir aqui, almoçar, ficar um pouquinho depois descer. Eu acabei almoçando lá embaixo, não vou comer aqui, mas tem um shopping center, dá pra fazer a trilha subindo também a pé, não sei quanto tempo leva, pelo jeito demora bastante. A subida no tram leva mais ou menos uns 10 minutos, mas tem muita fila se você quiser vir aqui pra cima. Mas vale muito a pena, a vista é realmente magnífica. Lá atrás a gente consegue ver o porto, ou pelo menos o que seria, o que eu acho que é o porto, não tenho certeza, dá pra ver que ele é um dique fechado. E claro, aqui os principais edifícios da cidade, aqui aglomerados aqui no pé da montanha. Bem, mochileiros, é um sufoco subir aqui em cima, mas vale a pena o esforço. Não se estresse muito na espera. Meu tempo por aqui se acabou, é nossa hora de descer, encarar o bondinho para descer de novo. E vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui em Hong Kong ainda hoje. Eu vou mostrar uma última atração para vocês. Não tá muito longe, mas é meio complicado de chegar lá porque é meio labiríntico. Hong Kong é meio labiríntico, tipo Mônaco. Quem foi pra Mônaco sabe o que eu tô falando. Então eu acabei de pegar um táxi aqui e vamos ver se isso é caro ou barato. Um detalhe, nós estamos num país com colonização britânica, então, saca só, o motorista tá do lado direito, aqui é a mão inglesa. E os táxis aqui são super velhos, não sei porquê, as moedas também são super velhas, mas isso é irrelevante. Vamos lá. No meio dessa metrópole financeira ainda existem espaços de silêncio, fumaça e espiritualidade. Te mostro esse símbolo aqui, te dou 3 segundos para você adivinhar de que religião é esse templo. Se você viu meus vídeos anteriores, você sabe que esse é um templo taoísta. Yin Yang está nos templos taoístas. Cara, olha alguns pontos que eu quero destacar nesse templo aqui. Na verdade ele é bem pequenininho, olhando de fora ele nem é muito chamativo, mas quando você entra aqui dentro tem uma atmosfera, tipo, muito incenso, muita fumaça, tipo, sei lá, dá um ar de mistério, assim. Lá no alto, aqueles incensos gigantes, são oferendas que os fiéis vêm e trazem aqui. Alguns deles levam dias para queimar. E várias plaquinhas com vários pedidos e agradecimentos nessas lamparinas, dessas lanternas no alto do templo. Acho que esse templo é muito legal para quem nunca esteve na Ásia e chega aqui em Hong Kong assim de primeira vez e vê um primeiro templo desse estilo. Eu acho que vale muito a pena vir para cá. Para quem já está bem acostumado, que já conhece bastante meus vídeos, sabe que a gente passou em centenas muito, mas em dezenas de templos assim. Mas esse aqui teve um toque especial porque tinha muito incenso. Na verdade, gostei desse ambiente misterioso, de incensos,
fumaças, tudo meio que no escuro, assim. Gostei bastante desse ambiente, sem zoeira. Se puderem, passem por aqui, que eu recomendo. Com uma passadinha rápida, 10, 15 minutos. Tem umas escadarias, uns atalhos aqui. Vamos ver se eu consigo chegar no porto de novo para poder pegar o meu trem pro aeroporto. Senão eu vou ter que pegar outro táxi. Eu não queria porque eu tenho bem poucos dólares. Hongkonguinos, hongkonguenses, hongkonganos, hongkongonoenses. Como se diz? Eu não sei como se diz. Estou inventando tudo agora. Miro que gosta desses penduricalhos e coisas que eles dizem que é de jade, mas eu não tenho certeza se é de não ou é não, porque nós estamos na China, teoricamente. Tem um mercadinho, uma rua para baixo da rua principal, essa rua do templo, só pra vocês passarem por aqui. Eles vendem assim como se fosse um mercado de pulgas, um pouco das coisas tudo meio que misturado, antiguidades, coisas de bronze, enfim. É interessante para quem gosta dessas coisas, certamente é um ponto imperdível. E eu recomendo muito. Para quem gosta de fotografar, isso também é um bom lugar. Olha, tem até algumas lojas meio que de antiguidades, assim. Tá legal, tá legal. Vale a pena dar uma passada aqui também. Mesmo com pouco tempo, Hong Kong deixa sua marca. Entre arranha-céus e montanhas, entre templos e ferries, dá para sentir que é uma cidade feita de contrastes. E que cada detalhe merece ser descoberto. Até a próxima!